com o apoio em queda, a extrema-direita apela para o terror político contra Lula e contra o PT. Não é novo, né? Isso vem, sempre houve. Só que na época que não existia internet, era com panfleto. Tem época que pega e tem época que não pega, né, Daiane? E vamos dizer, não foi só contra o PT, não. Eu me lembro, eu era garoto, quando o Jânio Quadros concorreu a prefeito contra o Fernando Henrique em São Paulo e espalhou um monte de panfleto dizendo: Fernando Henrique é ateu, não acredita em Deus, é comunista, vai fechar as igrejas. Isso, ó, 1985, tinha uns panfletinhos rodando assim nas feiras naquela época. Eu ia na feira e aí você recebia um ponto de ônibus, né? Era assim, era o Zap da época, era o panfletinho que corria de mão em mão. Mas nós estamos entrando num ano eleitoral 2022, agora existe um sistema muito rápido de distribuição de mentiras. A gente já viu que funcionou em 2018. Será que vai funcionar em 2022? Eles vão tentar. Com certeza vão tentar. Tem gente dizendo aqui, dessa vez não cola, porque a geladeira está vazia. Tem isso. Às vezes cola, às vezes não cola, né? Boa noite para você que mora nesse país em que, com o apoio em queda, a rede de apoio bolsonarista volta a espalhar mentiras e terrorismo político na internet. Vários indícios, né? Vários indícios. Um abraço, Cláudio Alves, que está aqui nos saudando. Vários indícios. Uma reportagem hoje importante mostrando que, na Grande São Paulo, um grupo de evangélicos, um deles ali era afiliado ao PT, e a turma, olha, mandando mentira, dizendo que o Lula tem pacto com o demônio, né? Está circulando essa história, imagina. Vários tipos de mentira. Só que um dos componentes do grupo ali era ligado ao PT. Aí, quando começaram a bombardear, ele viu que tinha mudado de uma hora para outra, veio um bombardeio, ele denunciou. Então, é um primeiro sinal nos grupos evangélicos. Por quê? Porque as pesquisas mostram que o Lula passou o Bolsonaro, inclusive entre os evangélicos, que eram tidos como a base de apoio intransponível do Bolsonaro. Então, fake news contra o Lula cresce. E aí a reportagem mostrou isso. Eu estou falando com o demônio está tomando conta de mim, como se o Lula estivesse falando isso. Então, a gente acha um absurdo, né, Daiane? A gente acha assim, isso aí deixa para lá. Mas tem ressonância em alguns setores. Tem ressonância. Então, como é que a gente coíbe? Tem que ficar atento, tem que ter estratégia de comunicação para se contrapor. Falar aqui é importante. Mas se você ouve falar disso, né, presta atenção, denuncie, converse com quem está espalhando, que às vezes a pessoa espalha, não é por ser bolsonarista filiado a algum partido, mas por ser desinformado, por ser, enfim, acreditar nessas coisas, né? Então tem esse sinal aí nos grupos evangélicos. Teve um outro fato muito importante de ontem para hoje, Daiane. Entre as manifestações de protesto contra o assassinato do Moise, houve uma em Curitiba, conduzida pelo Renato, vereador, que inclusive é comentarista aqui no Giro das 11 com o Mauro Lopes. E ele promoveu uma manifestação, foi até uma igreja católica, né? E depois da missa, fizeram ali uma manifestação. E a direita curitibana espalhou o seguinte: PT invade igreja, desrespeita Deus, né? Espalharam isso aí pelas redes. Olha, eu recebi, viu? Que absurdo. Inclusive gente de esquerda dizendo que absurdo. Tem gente no PT que não sabe o que está fazendo. E o Renato explicou, olha, a gente não invadiu a missa para parar a missa, ninguém é maluco. Foi um protesto para querer levar a questão da morte do Moise, da violência, do racismo, para dentro da igreja, mas de maneira respeitosa. Desde Nossa Senhora do Rosário Preto, né? Exato. Isso. Fala para a gente sobre isso, Daiane, a importância de ser uma igreja. É uma santa, considerada uma santa que tinha ali, aqui em São Paulo também tem, no centro de São Paulo, Igreja Nossa Senhora do Rosário Preto, é justamente uma santa ligada ao povo negro, né? Aos escravos, tem toda uma história que envolve. Então, o ato foi justamente ali por conta disso. Era uma igreja que tem essa característica também simbólica do ponto de vista do Moise, que era negro, né? Congolês, de origem congolesa, mas era um jovem negro. É importante explicar isso. Igreja construída por negros escravos, diz aqui a Ivana Deringer. Eu não tenho informação se foi construída na época da escravidão. Em São Paulo, a igreja que você diz é aquela do Largo do Paissandu, né? A igreja do Rosário dos... Chama Nossa Senhora dos Rosários Pretos.
Exatamente. É no Lago do Paissandu, uma igreja bonita, amarela, né, que tem ali no centro de São Paulo. E em Curitiba tem. E aí, isso virou, Daiane, um rastilho de pólvora. Eu recebi de várias pessoas isso hoje. Então, a rede bolsonarista foi reativada, ou pelo menos reforçada nesse começo de ano. E o próprio Bolsonaro reforça, porque daí, como é que funciona? Manda por anônimos, né, algumas coisas assim, o Lula tem pacto com o demônio, o PT invade a igreja, e o Bolsonaro vai para o cercadinho ou para alguma manifestação e diz: o PT vai impedir você de ter arma, vai impedir você de ter uma educação cristã para sua família. Então, é esse terrorismo que nós já vimos. O Serra fez isso contra a Dilma naquela eleição em que ele perdeu, né? Aquela história do aborto, que a Dilma era abortista, né? Perdeu, porque ali não colou. Mas o Bolsonaro fala para um nicho, para segurar esse nicho com ele. Ele não quer perder esse nicho, por exemplo, para o Moro, e nem para o Lula, porque uma parte do povo mais simples, que até votou no Bolsonaro em 2018, está cogitando votar no Lula. Então ele fica bombardeando para ver se esse povo volta para o bolsonarismo. São sinais aí de que eles estão ouriçados, de que eles estão com medo, e isso se deve ao fato do Bolsonaro estar atrás nas pesquisas, né? Então vai apelando, vai entrando em desespero e usando todas as armas desde agora.